Bom, então, o conteúdo hoje ele é um conteúdo de revisão, são 4 conteúdos distintos. Então, a gente começa primeiramente com sistemas lineares, que é um assunto lá de GAAV, ou seja, lá do primeiro período do curso de vocês. Depois de sistemas lineares, que está muito associado a espaço vetorial e a outras coisas dentro da engenharia, nós vamos ver um pouquinho dos números de Euler. O número de Euler, na verdade. Que ele é um número, ele é uma constante, e aí eu vou mostrar para vocês de onde que ele veio e aonde que nós aplicamos isso também dentro da engenharia e fora da engenharia. Essa parte é uma parte até rápida, bem tranquila de entender. Aí a gente começa a entrar numa parte mais densa, são os números complexos. Imagino que vocês viram isso na disciplina provavelmente, deixa eu ver aqui, equações diferenciais, acredito eu. Vocês devem ter visto isso. E aí, já que nós vimos sistemas lineares e números complexos, a gente vê como é que a gente resolve sistemas de equações com números complexos. E aí a gente fecha o conteúdo da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem interromper a aula no momento que vocês quiserem. Bom, então eu vou falar um pouquinho de vetores, né, e as formas de representação desses vetores. Existem algumas maneiras de nós representarmos, e a primeira delas é por símbolo e gráficos, mas também é muito comum a gente representar isso na forma de matriz, podemos representar também na forma de somatório, né, de uma equação, e por meio de tabelas. Tudo isso aqui representam vetores. A forma de tabela, o uso mais cotidiano aí é no Excel, né? Cada linha daquela representa um vetor e ali as colunas são cada uma das variáveis envolvidas ou cada uma das dimensões envolvidas. Então nós vamos ver rapidamente essas representações aqui e depois as operações que podem existir com esses vetores, que na verdade são operações de espaço vetorial, ou seja, é a soma de vetores e a multiplicação de um vetor por um escalar. E aí, leia-se escalar como sendo um número qualquer, positivo ou negativo. Então, a primeira forma de representação, conforme nós já vimos, é o símbolo e o gráfico. Então, isso aqui é muito comum na física, né? Nós determinarmos forças ou distribuição de forças no espaço. Então, a gente tem aqui, por exemplo, poderia ser o carrinho de uma criança, e esse cordão aqui, essa força aqui é por onde ele puxa, que na verdade seria o carrinho. E aí, se a gente decompor essa força no eixo X e no eixo Y, uma parcela da força que está sendo aplicada no carrinho está sendo utilizada para puxar o carrinho para frente. E a outra parcela para suspender o carrinho, né? Então é por isso que o carrinho do menino, da criança, ele anda em saltos, exatamente por causa da forma com que a força está sendo aplicada nesse carrinho. Então, essas simbologias aqui é muito comum na física. Uma outra forma de nós representarmos isso é por meio de matriz. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um par de força. Suponha que essa resultante que a gente teria que calcular, na verdade é um triângulo retângulo, então se a gente tem as componentes horizontal e vertical, até é fácil de calcular essa resultante, e esse é um dos objetivos que nós vamos ter um pouquinho mais para frente. Mas se a gente sabe qual é a força aplicada, a gente consegue decompor isso, suponha que seja aí 1 newton na horizontal e 3 newtons na vertical. Então, se a gente fosse representar isso na forma matricial, seria uma única linha com duas colunas, ou seja, o valor de x e o valor de y. Na representação polinomial, conforme eu disse, é na forma de somatório. E embora x seja muito diferente de y, mas aqui são forças decompostas. Então, na verdade, é força no eixo x, força no eixo y, é por isso que a gente pode somar essas duas parcelas. E essa é uma das formas de representação também de um vetor. Outra forma de nós fazermos isso é por meio de tabela, né, com as suas diferentes linhas e as suas diferentes colunas. Então, se a gente, por exemplo, tiver aí uma tabela de frutas, e aí nós estamos decompondo essas frutas, não pelo tipo de fruta, mas as vitaminas que ela possui. Então, aqui no exemplo, vitamina A, B e C. Então, nós estamos tratando esse vetor com 3 dimensões, né? A primeira dimensão
a segunda dimensão e a terceira dimensão. Então, por exemplo, uma fruta 1, que não me interessa saber qual é. Ela tem ali 2 unidades de vitamina A, 4 unidades de vitamina B e nenhuma unidade de vitamina C. Se nós considerarmos aí o segundo vetor, que é uma outra fruta, no exemplo, ela teria 4 unidades de vitamina A, nenhuma de vitamina B e 5 unidades de vitamina C. Bom, e evidentemente, se nós podemos representar vetores por tabela, conforme eu disse, nós podemos representá-lo na forma polinomial, ou seja, na forma de soma. Então, embora seja vitaminas diferentes, eu posso somá-las, porque aqui eu estou tratando de unidades de vitamina. Então, esse vetor F1 ele é composto por essas 3 dimensões e o somatório dela me dá a quantidade de vitaminas presentes naquela fruta, ou seja, naquele vetor F1. Então, posso representar, conforme já disse, na forma de um polinômio. E, evidentemente, posso representá-la também na forma de matriz, onde cada linha é um vetor, e aí cada coluna dessa eu tenho aí as dimensões dos vetores. Então, eu tenho 2 linhas por 3 colunas. Bom, eu posso trocar 2 linhas de posição sem que eu altere esse conteúdo. E, então, se eu posso fazer isso na tabela, claro que eu posso fazer isso também no polinômio, e, evidentemente, eu posso fazer isso na matriz. Com a observação de que, na matriz, quando a gente calcula o determinante, a gente acaba invertendo o sinal quando a gente faz a troca de uma linha. Então, e o cálculo determinante, por exemplo, se for uma matriz de 2 dimensões, esse determinante significa área. Se for uma matriz de 3 dimensões, o determinante é volume. Se for uma matriz de 4 dimensões, significa que nós estamos calculando o volume do indivíduo da 4ª dimensão. Como é que é o formato desse indivíduo, eu não faço a menor ideia, porque tudo que eu consigo, ou que nós conseguimos perceber em termos de dimensões, são 3, né? Que é largura, altura e profundidade. Então, o indivíduo da 4ª dimensão, ou o objeto da 4ª dimensão, a gente não sabe como é que ele tem, qual é o formato dele, mas a gente sabe calcular o volume desse indivíduo, e a gente pode fazer isso por meio de uma integral quádrupla, ou a gente pode fazer isso por meio do cálculo determinante de uma matriz. Bom, em termos de operações, a primeira operação possível é a soma gráfica. E aí, para a gente somar esses 2 vetores, a gente desloca o segundo para cima do primeiro, o primeiro para cima do segundo, interliga os vértices, e esse vértice, né, essa resultante, então, é o somatório desses 2 vetores, de F1 mais F2. Evidentemente, se eu posso fazer isso na forma gráfica, eu posso fazer isso na tabela também. Então, se eu for somar uma tabela, obviamente eu vou ter que somar isso coluna a coluna. Então, eu somo a coluna A, totaliza as vitaminas A, totaliza a B, totaliza a C. Esse conceito aqui é um conceito importante, porque nós vamos fazer operações com vetores daqui a pouquinho. E aí nós vamos ver que nós precisamos efetuar essa operação coluna a coluna do vetor, quer seja uma soma, quer seja a multiplicação. E, claro, se eu posso somar numa tabela, eu posso também somar num polinômio. Então, esse polinômio f aqui é resultante, né? A soma de f1 mais f2 em cada uma das suas parcelas. Evidentemente, posso eu também somar numa matriz. O detalhe aqui é o seguinte, nós já estudamos vetores de forma bastante indireta, sem que soubéssemos que estávamos estudando vetor, por exemplo, lá no 2º grau, que hoje nem se chama 2º grau, e eu também nem sei que nome que se dá isso hoje. Mas lá a professora dizia o seguinte, olha, se eu tenho 3 variáveis, eu preciso de 3 equações para conseguir resolver um sistema. Ora, o que ela está dizendo? Se o espaço vetorial é tridimensional, você precisaria, então, de 3 vetores para representar uma base e, portanto, formar um conjunto de soluções daquele problema. O fato é que, quando nós somamos e quando nós multiplicamos, esse terceiro vetor aqui, ele não é um vetor linearmente independente. O que é ser linearmente independente? É que não exista nenhuma operação, por exemplo, que eu faça nesse vetor aqui, ó, que eu recaia nesse segundo. Agora, esse terceiro, não. Esse terceiro foi diferente. Eu fiz uma operação aqui que foi de soma. E por meio dessa
dessa operação linear, né, eu consegui esse terceiro vetor. Portanto, esse terceiro vetor é linearmente dependente e, por conseguinte, ele não consegue formar uma base e, por consequência disso, ele não consegue formar um espaço de solução de um problema. Vamos ver isso com detalhes daqui a pouquinho, na hora que nós fizermos um cálculo, aí isso fica mais fácil. Mas, por enquanto, fica por momento o seguinte: eu consigo somar vetores e eu consigo somar esses vetores nas diferentes representações possíveis. Uma outra operação, conforme eu disse, é a multiplicação por um escalar, a multiplicação por um número. Então, suponha que eu tenha aí, no primeiro instante, um vetor v. E agora eu vou multiplicar esse vetor v por 2. Então, eu vou obter um segundo vetor, que é o vetor w, que ele foi conseguido por meio de combinação linear do primeiro vetor. Ou seja, eu peguei essa componente, multipliquei por 2, peguei essa componente aqui, multipliquei por 2 e consegui chegar no vetor w por meio de uma combinação linear de um primeiro vetor. Ora, a combinação linear ela é possível. E, nesse caso, eu cheguei, através dessa combinação linear, por meio de uma multiplicação por um escalar. Nesse caso aqui foi o 2. Então, essas são as duas únicas operações possíveis no espaço vetorial. Claro que, se eu fiz isso em um gráfico, eu consigo fazer isso nas outras formas de representar vetores. Isso aqui agora não vem muito ao caso, mas já que eu esqueci de tirar, a multiplicação por um escalar não muda a direção de um vetor. Então, suponha aqui que a direção é Belo Horizonte-Vitória, essa direção não muda. O que pode acontecer é que, se eu multiplicar por menos 2, eu mudo o sentido. E o sentido pode ser de Belo Horizonte para Vitória ou de Vitória para Belo Horizonte. Então, a multiplicação não muda a direção, mas ela pode mudar um sentido ou para o outro sentido. Mas isso não interfere para a gente, isso não vem ao caso. Podem apagar isso da memória de vocês, já que eu esqueci de apagar aqui do meu slide. Ora, então eu consigo fazer essa multiplicação numa tabela. Se eu comer duas frutas aqui, ó, então, na verdade, eu vou multiplicar a quantidade de vitaminas por 2. Então, eu vou multiplicar a quantidade de vitamina A, a quantidade de vitamina B e a quantidade de vitamina C. Ou seja, eu fiz isso coluna a coluna. E observe vocês que eu também somei coluna a coluna. Então, portanto, essas operações precisam necessariamente ser assim: coluna a coluna, componente a componente. Claro, se eu multipliquei isso numa tabela, eu também consigo multiplicar isso num polinômio, e claro que eu consigo também multiplicar isso numa matriz, já que são formas distintas de representação de uma mesma coisa. Ora, senhores, então o que eu digo para vocês é: um vetor pode ser representado de diversas formas. Qual é a melhor? Eu digo para vocês que não existe nem melhor e nem a pior. Existe mais adequada. Então, por exemplo, se você vai a campo, não faz sentido você desenhar um gráfico, né? O que faz sentido é você preencher uma tabela. Portanto, nesse momento da vida, a representação de vetores ela é mais apropriada por meio de uma tabela. Se você quer, por exemplo, somar vetores, vai depender do contexto. Pode ser que seja mais fácil somar numa planilha Excel, por algum motivo. Mas se a gente quiser fazer operações distintas, dependendo da complexidade ou do tamanho desse polinômio ou desse vetor, pode ser que a operação mais fácil seja feita numa matriz, né? Operações com matriz são bem mais fáceis do que operações com polinômio. Agora, se eu quiser, por exemplo, sintetizar uma informação, não faz sentido eu apresentar para vocês uma tabela com 500 linhas. É muito mais fácil eu sintetizar isso por meio de um gráfico. Então, a forma como nós vamos mostrar esse resultado vai depender do contexto e vai depender daquilo que a gente quer alcançar para optar por uma forma ou por outra. Bom, e aí então, já que a gente aprendeu o que é um vetor, e isso aqui é um vetor, e aí num vetor a gente tem ali o índice desse vetor que multiplica uma variável. Então, e aí, na maioria das vezes, a gente está convertendo um conjunto de coisas em uma única coisa. Isso aqui, na verdade, é chamado de transformação linear ou de função. Então, um exemplo, né? Eu tenho uma função, onde eu tenho aqui o meu espaço de partida,
aqui o meu espaço de chegada, o espaço de partida é chamado de domínio, o espaço de chegada é chamado de contradomínio ou imagem. Isso aqui pode ser estímulo, resposta, bateu, levou, início, fim, matéria-prima, produto acabado, sintomas, doenças, enfim. Existem vários nomes para uma mesma coisa. Na matemática, a gente chama isso de função, e o espaço de partida ele é interligado com um espaço de chegada por meio de uma regra de transformação. Então, eu vou transformar o conjunto de variáveis. Então, aqui eu tenho x, aqui eu tenho y. Eu parto de x e chego em y por meio de uma regra de transformação. Então, aqui ó, eu tenho x1, x2, x3, e assim sucessivamente, né? Até no nosso exemplo aqui, xn. E do lado de cá, eu tenho meu y nada mais é do que a minha entrada transformada por meio de uma regra. E aqui, nesse nosso exemplo, eu estou chamando o meu y de b. Então, eu tenho aqui x e b, e a regra de transformação. Joia, então eu estou transformando aqui várias coisas. Exemplo, 2 quilos de farinha, 3 ovos, meia xícara de leite. Estou transformando aqui mais um tanto de coisa e estou usando. Então, no fundo, eu estou montando uma regra de transformação para converter isso em um bolo. Então, eu estou convertendo várias entradas numa única saída. Então, eu tenho um vetor aqui com várias dimensões e eu estou convertendo esse vetor de várias dimensões em uma única dimensão. Nesse exemplo aqui, eu estou chamando isso de bolo. Beleza. Então, nós sabemos o que é uma equação. E ela é linear, porque o índice da variável aqui é 1. Todas as variáveis aqui é 1. Se esse índice for maior do que 1, ele deixa de ser linear, ele passa a ser não linear. Então, se for o índice 2, é uma parábola. Se for o índice 3, é uma função qualquer que vai tocar, por exemplo, 3 vezes o eixo x, e isso nós vamos ver com detalhe daqui a pouquinho. Bom, evidentemente, conforme eu disse, se nós temos aqui n dimensões, ou n variáveis, eu vou precisar de n equações para que eu consiga descrever todo o espaço de transformação, toda a solução do meu problema. E aí, a esse conjunto de equações, a gente dá o nome de sistemas lineares. Mas antes disso, vale ressaltar aqui que o que me interessa quando eu resolvo um sistema de equações lineares é encontrar as raízes dessa equação. E aí nós vamos ver que as raízes dessa equação nada mais são do que números que atendem todas as equações ao mesmo tempo. Mas isso daqui a pouquinho a gente vê com mais detalhe. E agora sim, a esse conjunto de equações a gente dá o nome de sistema de equações lineares. Então, existem várias formas de nós resolvermos um sistema de equações lineares. E tudo vai depender do tamanho e da facilidade do método. Tamanho, por exemplo, se ele tiver duas dimensões, então suponha aqui, ó, 2x1 mais 3x2, isso é igual a 10, suponhamos. Estou dando valores aqui, eu não sei o que significa nem o x1 nem o x2. Se eu tiver aqui, ó, x1 menos 4x2, isso aqui é igual a menos 30. Ora, observem vocês que eu só tenho duas dimensões, o x1 e o x2. E aqui eu tenho dois polinômios. Bom, se eu tenho duas dimensões, eu preciso de duas equações para conseguir resolver esse sistema. Então, a princípio, eu digo para vocês que essas equações são linearmente independentes. Em outras palavras, olhando para ela, eu não consigo ver nenhuma operação matemática de soma ou multiplicação que eu faça nessa primeira que eu consiga chegar na segunda. Pode até ser que exista, mas batendo o olho assim, eu não vejo. Então, eu digo para você, a princípio, eu chutaria que essas duas equações são linearmente independentes, portanto, eu tenho, de fato, duas equações distintas e, portanto, esse sistema teria solução. Para resolver esse sistema, a gente pode, por exemplo, isolar x2 nessa equação de baixo, passando isso aqui para o outro lado da igualdade, substituindo e deixando tudo em função de x1,
e substituindo x1 aqui nessa equação. O que nós faríamos é encontrar x2. Encontrando x2, a gente substitui aqui de baixo e acha x1. Joia! Isso é relativamente simples. Agora, por exemplo, se você pega um sistema linear de 3 variáveis, isso já não é tão trivial assim, porque você teria que pegar uma equação, isolar uma única variável, deixar essa variável em função de 2 variáveis, substituir isso na equação de cima, e essa equação de cima ela fica também em função de outras 2 variáveis. Aí você pega essas 2 variáveis, substitui na primeira equação, aí você deixa a equação em função de 2 variáveis, isola uma delas, substitui em qualquer uma outra, ou seja, é muita conta, não vale a pena a gente fazer essas operações em termos de polinômio. É melhor a gente usar um outro sistema de representação que nos permita fazer operações de forma mais simples. E eu já até adianto para vocês que é a forma matricial que a gente usa. Mas, para isso, a gente precisa, então, modificar esse polinômio de sorte que a gente consiga simplificá-lo. E aí, Gauss teve a seguinte ideia, e ele deu sorte que ele chegou primeiro do que a gente, porque se a gente tivesse chegado primeiro que ele, a gente teria a mesma ideia, porque a ideia é realmente muito simples. E ele pensou o seguinte, olha, já que eu consigo fazer somas e multiplicações com vetores, se eu fizer uma combinação linear de sorte que na primeira linha, por exemplo, eu tenha todas as variáveis. Eu vou desenhá-la de forma mais simples aqui. x1 mais x2 mais x3 é igual a 11, por exemplo. Se na segunda linha a gente conseguir eliminar uma variável, de sorte que eu só tenha 2 variáveis. Então, 2x2 mais 3x3 é igual a 20. Estou chutando valores. E se eu conseguir fazer operações matemáticas de sorte que na terceira linha eu tenha apenas uma variável, e aqui eu vou simplificar minha vida, eu já vou chamar aqui x3 igual a 7. Ora, observem vocês que aqui a gente tem um escalonamento. Tem gente que chama isso aqui de método escada. Eu particularmente acho deselegante chamar isso aqui de método escada. Eu prefiro chamar de ou método de escalonamento ou método de eliminação de Gauss. Observem vocês que na última linha só tem uma variável, olha, então está fácil. Basta que eu substitua essa variável aqui em cima, e aí eu acho também x2. Achando x2 e x3, eu substituo na primeira, e aí, de posto x2 e x3, a gente acha x1. Esse aqui é o método de eliminação de Gauss. Então, para isso, a gente vai fazer algumas operações matemáticas para a gente conseguir chegar nesse escalonamento ou nessa eliminação. Então, vamos a ela. Vamos supor que a gente tem esses 3 vetores aí, eu não sei o que essas variáveis representam, eu sei que eu estou convertendo 3 coisas, x1, x2 e x3, em uma só. Portanto, o meu espaço de partida é tridimensional, o meu espaço de chegada é unidimensional. Eu poderia dizer para vocês o seguinte, eu tenho perda de informação na minha transformação, porque eu tenho 3 dimensões no espaço de partida e uma dimensão no espaço de chegada. A princípio, eu poderia dizer para vocês o seguinte, olha, essa matriz não admite inversa, ou seja, eu transformei, já era, está transformado, eu não consigo voltar. Quando a gente tem um espaço de chegada igual ao espaço de partida, por exemplo, eu tinha 3 variáveis no espaço de partida, eu tenho 3 variáveis no espaço de chegada, significa que eu consigo aplicar inversa e sair do meu espaço de chegada e voltar para a minha entrada, porque eu não perdi informações. E aí existem algumas características interessantes nisso. Toda vez que você tem operações que recaem nela mesma, ou seja, operações que você não tem perda de informação, ou seja, operações que mantêm a dimensão do espaço de partida no espaço de chegada, isso tem uma característica especial, a gente chama isso de autovetores, né? São vetores que estão tanto no espaço de partida quanto no espaço de chegada. E os índices desses autovetores são chamados autovalores. Significa que, apesar de esse vetor estar presente no espaço de chegada, pode ser que ele tenha chegado lá com um tamanho menor. Ele preservou apenas uma porção. E a essa porção a gente dá o nome de autovetor. Esse tipo de transformação é muito bacana. E a gente tem muito isso dentro da engenharia elétrica. Por exemplo, quando você lida com motores,
Você tem ali o espaço de partida, que é o estator da sua máquina, é campo magnético. O espaço de chegada, que é o eixo da sua máquina, que é o estator, também é campo elétrico. Então, você tem uma transformação que recai nela mesma. Portanto, você tem ali autovetores e autovalores. E aí você consegue fazer modelamento de um equipamento dessa natureza usando componentes vetoriais. E aí fica muito interessante. Um outro exemplo de transformação que recai nela mesma, por exemplo, é uma fotografia. Então, você tem ali duas dimensões, você tem pixels. E aí você aplica uma matriz, você vai multiplicar, vai rotacionar, eu não sei o que você quer fazer. Suponha que seja um envelhecimento. Então, você vai aplicar ali um somatório de pixels no pixel e o resultante dele continua sendo o pixel. Ou seja, foi uma transformação que recaiu nela mesma. Isso significa que a sua matriz resultante, a gente consegue aplicar uma inversa nela. Ou seja, a gente volta à sua figura original. Não envelhecida, mas ainda continua, de qualquer forma, feia do mesmo tanto. Então, existem transformações interessantes, aí eu repito que são transformações que recaem nelas mesmas, que são aquelas transformações que preservam o espaço de partida, que não é este caso aqui. Repetindo, eu tinha 3 dimensões no espaço de partida, eu só tenho uma dimensão no espaço de chegada, então eu não consigo aplicar uma inversa nessa função. Exemplo disso é a função transformação suco de laranja. Eu tenho ali laranja no espaço de partida e suco de laranja no espaço de chegada. Ora, mas eu tenho ali no espaço de partida o suco da laranja, eu tenho a casca, eu tenho o bagaço e eu tenho o caroço. Agora, no meu espaço de chegada, eu só tenho o suco. Eu não consigo aplicar uma inversa no suco que me transforme em uma laranja novamente. Por quê? Porque eu perdi dimensões nessa transformação e, portanto, é impossível aplicar uma reversa. A isso a gente chama também de perdas de processos, tá? Essas transformações com dimensões menores que a do espaço de partida é chamado de perdas de processo. Mas isso são detalhes que nesse momento não vêm ao caso. Bom, eu preciso encontrar as raízes desse sistema de equações lineares. Em outras palavras, eu preciso resolver esse sistema. A princípio, eu tenho 3 variáveis, portanto é tridimensional meu espaço de partida. Eu precisaria de ter 3 equações distintas que pudessem, então, gerar todo o espaço de solução do problema. Batendo o olho nessas equações, eu não consigo imaginar nenhuma operação matemática que eu aplique aqui nessa primeira, que eu recaia na terceira ou recaia na segunda, ou seja, que vire uma combinação linear. Então, a princípio, a menos que os meus olhos estejam me enganando, são 3 equações distintas. Então, a partir disso, eu posso dizer que existe solução para esse sistema. E como é que eu vou descobrir isso? Resolvendo o sistema. E aí eu vejo que, de fato, se tiver solução, significa que esses 3 vetores eles são completamente independentes uns dos outros. Mas, conforme eu disse, fazer uma operação matemática em um polinômio com 3 variáveis não é nada saboroso, dá muito trabalho. Então, eu vou fugir da representação polinomial e vou para a representação matricial. E aí o detalhe é o seguinte, eu posso transformar essa matriz aqui no formato AX igual a B, onde A é a matriz de índices, são essas aqui. Ó. Então, eu tenho lá o índice 2, aqui 2, aqui 2, aqui eu tenho o índice 1, aqui 3, aqui 5, aqui eu tenho o índice 1, aqui, esse 1 ficou bonito, hein? 1, aqui 3, aqui 6. Então, esses são os índices, portanto, a gente chama isso aqui de a matriz A. E aqui eu tenho as minhas variáveis. As minhas variáveis é x1, x2 e x3. Isso aqui a gente chama de matriz X. E isso aqui é igual ao resultado, né? O meu resultado eu tenho aqui 10, 7, esse 10 ficou bonito, hein? E 14. E a gente chama isso aqui de matriz B. Portanto, a gente tem aqui uma forma de AX é igual a B. Eu vou consertar esse 10 aqui, porque realmente ficou muito ruim.
Ora, observem vocês que uma matriz nesse formato AX igual a B, eu consigo voltar para o sistema polinomial. Basta que se eu pegar essa linha aqui e multiplicar por essas variáveis, ó, 2 vezes x1, 2x1. 2 vezes x2, 2x2. 2 vezes x3 é igual a 2x3, que é igual a 10. Essa última aqui, ó, 1 vezes x1 dá 1x1, 3 vezes x2 dá 3x2, 6 vezes x3 igual a x3, e isso é igual a 14. Ou seja, a matriz estando nesse formato aqui, a gente consegue retomar, se a gente efetuar essas multiplicações aqui, a gente consegue retomar o polinômio original. E eu vou precisar desse conceito aqui na hora que eu estiver falando de matrizes de números complexos. Por isso que eu parei para fazer aqui uma pequena abordagem. Mas veja bem, no método de Gauss, eu vou pegar as minhas entradas, que é a minha matriz A, e vou colocá-las junto com a minha saída, que é a minha matriz B. Então, a gente tem aqui a matriz A e a minha saída, que é essa aqui, ó, 10, 7, 14, e eu coloco juntos. E o objetivo agora passa a ser o seguinte: abaixo da minha diagonal principal, isso aqui era para ser uma reta, e essa reta deveria estar em cima desse 3. Abaixo dela, eu preciso zerar todo mundo. Eu preciso zerar esse, eu preciso zerar esse, eu preciso zerar esse. Por que eu preciso zerar? Exatamente para ficar no formato escada, né? Que aqui, na primeira linha, eu teria todas as variáveis, na segunda linha, eu não teria a primeira variável, lembrando que aqui essa coluna é do x1, essa coluna aqui é do x2, e essa coluna aqui é do x3. Então, nessa segunda linha, eu não teria o x1. E nessa aqui, nessa terceira linha, eu não teria nem x1 e nem x2, eu teria apenas x3. Esse é o motivo pelo qual, abaixo dessa diagonal principal, nós vamos agora zerar esses 3 valores que estiverem aí. Para isso, nós vamos fazer algumas operações matemáticas, e as únicas operações matemáticas possíveis em um espaço vetorial é a multiplicação por um escalar ou a soma de vetores. E aí nós vamos montar essa multiplicação exatamente para eliminar essa variável, essas variáveis, esses valores que estão abaixo da diagonal principal. E aí eu vou usar os elementos que estão em cima dessa coluna aqui, dessa diagonal principal, e eu vou chamar de elemento pivô. Então, o meu elemento pivô aqui, para eliminar tudo que está abaixo dela, é o 2. Quando eu fizer essa multiplicação, essas operações, vai aparecer um outro número aqui, e esse número que aparecer aqui, ele será o elemento pivô que eu vou utilizar para zerar o que tiver abaixo dele. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu não vou mexer na minha primeira linha, porque eu preciso zerar esse cara aqui. Então, eu vou mexer na segunda linha. Então, eu vou trocar a minha segunda linha me valendo da primeira linha. Agora, para isso eu vou fazer uma operação matemática de multiplicação e de soma, e o macete é o seguinte: eu vou multiplicar por quem eu quero zerar com o sinal trocado, dividido pelo elemento pivô. O elemento pivô aqui é o 2. Por que eu estou fazendo isso? Porque observem vocês que agora é o seguinte: eu vou multiplicar esse valor aqui na linha de cima, ou seja, no meu vetor de cima. Vou multiplicar a linha inteira, e depois disso eu somo embaixo. Quando eu fizer isso, observem vocês o seguinte: quando eu multiplicar menos meio pelo primeiro elemento aqui da linha de cima, que é o 2, observem vocês que aqui, ó, vai ficar menos 2 dividido por 2, que é igual a menos 1. Que quando eu somar com a linha de baixo, é mais 1. Portanto, esse resultado vai dar 0. Então, o número que eu escolho para multiplicar aqui é exatamente o número que vai fazer desaparecer esse número aqui, tornando 0. Esse é o motivo pelo qual o macete é: pegue quem você quer desaparecer com o sinal trocado, divida pelo elemento pivô. E agora, ao invés de fazer isso, primeiro, multiplicar o vetor inteiro de cima, para depois somar embaixo, eu já vou fazer isso coluna a coluna. Eu vou multiplicar em cima e somar embaixo,
para poder economizar tempo. Então, eu tenho que esse resultado aqui, no fundo, quando eu multiplicar por menos meio em cima, significa que eu estou dividindo, o resultado vai ser, dividir o de cima por 2 e trocando o sinal. Então, isso é o efeito de multiplicar por menos meio. Então, se eu fizer aqui, ó, menos meio dividido por 2, dá menos 1, ou seja, 2 dividido por menos 2, dá menos 1. Quando somado com 1, dá 0, como era de se esperar, porque a operação foi feita para que isso acontecesse. Então, agora, se eu pegar aqui, ó, menos meio vezes 2, dá menos 1. Somado com 3, dá 2. Menos meio vezes 2, menos 1. Somado com 5, dá 4. Menos meio vezes 10 dá menos 5. Somado com 7 dá 2. Maravilha! Agora eu vou zerar esse cara aqui. Então eu vou trocar a minha terceira linha, mas ainda utilizando, me valendo da primeira. E aí, como é que eu vou, que número que eu vou multiplicar? Quem eu quero zerar com sinal trocado, aqui, menos 1, dividido pelo elemento pivô, que continua sendo 2. Quando eu fizer essa operação, observe vocês que menos meio vezes 2 dá menos 1, que quando somado com 1 dá 0, como era de se esperar, porque eu estou fazendo a operação exatamente para desaparecer com esse cara. E agora eu continuo a operação coluna a coluna. Então, menos meio vezes 2, menos 1, mais 3, 2. Menos meio vezes 2, menos 1, mais 6, dá mais 5. Menos meio vezes 10, menos 5. Mais 14, dá mais 9. Agora eu vou verificar a minha matriz, para ver como é que ela está. Então, para isso, eu vou novamente traçar, no bom sentido, a diagonal principal. Então, aqui. A base da diagonal principal, todo mundo tem que estar zerado. Esse eu já zerei. Esse eu já zerei. Agora eu preciso zerar esse cara aqui, ó. Agora, veja bem, eu não posso mais me valer da primeira linha, porque qualquer número que eu multiplicar aqui, quando eu somar aqui embaixo, vai aparecer um número aqui, e eu não quero que apareça. Esse é o motivo pelo qual eu vou me valer de agora para frente da segunda linha. Sendo assim, esse cara aqui passa a ser o elemento pivô, ele sempre vai estar em cima dessa diagonal aqui. Bom, então eu vou trocar a terceira linha, que eu quero zerar esse cara aqui. Vou manter a primeira linha, vou manter a segunda e vou trocar a terceira. E aí eu vou multiplicar por quem? Por quem eu quero zerar? Com sinal trocado, portanto, menos 2, dividido pelo elemento pivô, que agora é 2. Portanto, eu vou multiplicar em cima. Isso aqui, o resultado disso é menos 1. Eu vou multiplicar isso em cima e vou somar embaixo. Então, veja bem, menos 1 vezes 0 é 0, que multiplicado por 0 é 0. Eu não modifiquei esse número que estava aqui. Agora, veja bem, menos 1 vezes 2, menos 2. Com mais 2 é igual a 0, como era de se esperar. Eu estou montando essa operação exatamente para zerar esse cara aqui. Agora, eu continuo isso coluna a coluna. Menos 1 vezes 4, menos 1. Mais 5, 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Mais 9, 7. Bom, terminei a operação, agora eu vou avaliar a minha matriz. E aí eu observo que tem abaixo da minha diagonal principal. Abaixo da minha diagonal principal, todo mundo tem que estar zerado. Ou seja, esse aqui está zerado, esse aqui está zerado, e esse aqui está zerado. Então, eu já terminei a minha operação. Observem vocês que essa matriz aqui é completamente diferente dessa matriz que está aqui. Mas uma coisa é certa, as duas têm o mesmo resultado. Ora, e essa aqui é muito mais fácil de resolver do que essa. Agora, veja bem, para eu conseguir resolver, não existe mais operações matemáticas que eu possa fazer numa matriz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar isso para uma representação polinomial, que agora eu vou fazer as minhas operações no polinômio e não mais na minha matriz. Então, deixa eu apagar isso aqui. Agora eu vou retomar o meu polinômio para continuar essa operação, porque agora é mais fácil fazer isso lá. Sendo assim,
O que eu vou fazer? De trás para frente, que é mais fácil. Então, eu vou pegar essa minha última linha aqui, ó. Lembrando aos senhores que essa coluna é x1, essa aqui é x2 e essa aqui é x3. Então, ó, eu tenho 0x1 mais 0x2 mais x3 igual a 7. Ora, isso quer dizer que x3 é igual a 7. Pô, veio de graça. Por quê? Porque isso aqui ficou na forma escalonada, na forma de escada. Bom, agora eu vou pegar o vetor da segunda linha. Então, da segunda linha eu tenho aqui 0x1 mais 2x2 mais 4x3 é igual a 2. Ora, observe vocês que eu tenho o valor de x3. Então, basta substituir x3 na equação e fazer essas contas aqui. Quando eu fizer isso, eu vou chegar num x2 igual a menos 13. Ora, de posse de x2 e x3, agora substituo isso na primeira linha. Então, essa primeira linha eu tenho 2x1, perdão, mais 2x2 mais 2x3 é igual a 10. Substituindo, então, os valores de x2 e x3 que eu já possuo, a gente chega aí num resultado que x1 é igual a 11. Ou seja, encontrei todos os valores de x da minha equação. Resolver um sistema é isso, encontrar valores de x que atendam todas as equações concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. Isso quer dizer o seguinte, se eu substituir x1 aqui, se eu substituir x2, x2 aqui, e se eu substituir x3 aqui, na hora que eu multiplicar 2 vezes 11, mais 2 vezes menos 13, mais 2 vezes mais 7, se os senhores fizerem essa operação aí, os senhores vão chegar que isso é igual a 10. Se eu fizer isso na equação de baixo, por exemplo, se eu pegar 11, substituir aqui, vezes 3, vezes mais 3 vezes menos 13, mais 6 vezes 7, vocês podem apostar que eu vou chegar no resultado igual a 14. E se eu pegar esses três valores de x, substituir aqui, x1, x2, x3, vocês podem apostar que eu vou chegar aí num valor igual a 7. Isso é que são raízes de uma equação. São valores que atendam todas as equações ao mesmo tempo. Ou seja, bem tranquilinho esse método de Gauss, e nós vamos utilizar esse método para resolver alguns problemas lá para frente, quando nós estivermos falando de fluxo de energia, porque lá nós vamos cair numa matriz com números complexos, e aí nós vamos precisar resolver um sistema linear complexo. Como é que nós vamos resolver isso? Ou pela calculadora, ou aplicando esse método de escalonamento de Gauss, aquilo que for mais fácil. Particularmente, eu vou tentar ir pelo caminho mais difícil, porque é papel do engenheiro eletricista desenvolver software para sistema de controle. Então, por exemplo, eu estou com uma quantidade de potência me aproximando ou aproximando da potência máxima, ou seja, da corrente máxima que pode circular por um barramento. Ora, eu não posso apenas acreditar que o olhar de um ser humano vai estar atento a isso o tempo inteiro. Então, eu preciso desenvolver um software que seja capaz de avaliar isso e tomar decisões, desligar barramentos, desviar fluxo de energia. Para isso, a gente precisa ficar resolvendo equações o tempo inteiro. Para resolver equações, são softwares. E softwares a gente precisa ensinar para eles como fazer esses cálculos. E a maioria das vezes, esses cálculos são feitos por forma matricial, que é a forma mais simples de serem feitos. Então, eu vou procurar ensinar para vocês os três métodos. Um que a gente faz na mão, um que a gente faz... São três métodos distintos, e um deles a gente pode implementar ou via software ou via Excel. Enfim, mas isso são cenas dos próximos capítulos e aproximando já a reta final do curso de vocês. Bom, espero que vocês tenham entendido sistemas lineares, é bem tranquilo ser feito, serem realizados. Existem outros métodos, né, para a gente resolver isso, mas são métodos que eu considero um pouco mais complicados, portanto eu prefiro usar o escalonamento de Gauss, porque ele resolve um tanto de outras coisas além disso. Bem, senhores, eu preciso que vocês entendam o número de Euler, porque ele representa um comportamento de um tanto de coisas na natureza.
E na elétrica não é diferente. E aí a gente precisa entender de onde que esse matemático e físico alemão conseguiu tirar esse valor. E para a gente entender isso, a gente precisa entender o conceito de limite. E limite, conforme os senhores viram lá em cálculo 1, limite nada mais é do que descrever o comportamento da função em um determinado ponto. Então, por exemplo, essa função aqui, ela possui uma descontinuidade quando x for igual a zero. Quando x for igual a zero, o y pode ter todos esses valores aqui. Bom, isso a princípio é um problema, porque entre 0 e 1 eu tenho infinitos valores. Agora, será que de fato essa função ela terá infinitos valores quando x tender a zero? Muito provavelmente não. E aí a gente precisa descobrir, né, qual é o número que de fato essa função vai tender quando x for igual a zero. Então, esse é o objetivo da gente calcular limite. E, para ser sincero, a derivada ela se originou de cálculo de limite. A partir daí, as pessoas viram que, ao se calcular o limite, na verdade, o que você estava calculando é a taxa de variação em um determinado ponto. E daí, isso então, sem correndo o risco de ser redundante, isso aí derivou para a derivada, correndo o risco e sendo redundante. Mas o nosso objetivo aqui não é a derivada, é entender o conceito de limite. Então, vamos pegar essa função aqui, por exemplo. Eu quero saber, por exemplo, qual que é o valor de y quando x tender a 1. Observem vocês, quando x tender a 1, eu vou ter aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, 1 menos 1 é igual a 0. Até aí, sem problema. Mas olha aqui o denominador. 1 menos 1 é igual a 0. Então, tem 0 dividido por 0. Isso aqui não existe. Isso é uma indeterminação. Toda vez que a gente dividir um número por 0, a gente tenderá a infinito. Então, essa é uma operação que não existe. Agora, será que eu terei todos os valores, né, infinitos valores, quando essa função aqui tender a 1? Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos fazer o x tender a 1 aos poucos. Então, se a gente começar, por exemplo, com 0, substituir 0 aqui, ó, 0 ao quadrado é 0, 0 menos 1, menos 1. 0 menos 1, menos 1, menos 1 dividido por menos 1 é igual a 1. Agora, eu vou aumentar o x de sorte que a gente tenda esse valor para 1. Quando a gente substituir meio nessa função, a gente vai chegar ao valor de 1,5. Quando a gente substituir 0,9, a gente vai chegar a 1,9. Quando a gente substituir 0,99, observem vocês que eu estou me aproximando de 1. E observem vocês que 1 eu não posso substituir na função. Mas olha que interessante. 1 beiço de pulga antes de 1, essa função tendeu a quase 2. 1 beiço de pulga depois de 1, essa função tendeu para quase 2. Ou seja, se antes é quase 2, se depois é quase 2, certamente, aonde eu não posso substituir, eu diria para vocês que o limite dessa função, nesse ponto, seria 2. Ou seja, y é igual a 2. Portanto, eu não teria infinitos valores. Na prática, se fosse um sistema de controle, claro que eu vou precisar fugir desse tipo de coisa, é por isso que a gente faz estudo de polos e zeros de uma função, exatamente para a gente ver se aquela função ela tenderá a infinito ou para uma instabilidade ou para uma estabilidade. Só que a gente faz isso no domínio da frequência ou no domínio dos números complexos, exatamente para poder fazer essa análise de zeros e polos. No fundo, o que a gente está fazendo é uma análise de limite, estudando o comportamento de um amplificador, o comportamento de uma função em um determinado ponto, que é saber se o sistema ele vai convergir, ou seja, estabilizar, ou divergir, ou seja, desestabilizar. Claro que na maioria das vezes a gente quer um sistema de controle perfeito, daí a importância de a gente fazer esse estudo de polos e zeros de uma função. Mas isso também não é o nosso caso aqui agora. Nós estamos estudando limite puramente, ou seja, puramente na matemática. Vamos pegar aqui uma outra função, essa função, por exemplo. Eu quero saber o comportamento dessa função quando x tender a infinito. Para isso, eu vou fazer x tendendo ao infinito, mas aos poucos. Então, se eu substituir no lugar de x aqui, eu colocar 1, eu vou ter 1 dividido por 1 é 1,
mais 1 é 1, são 2, 2 elevado a 1 é 2. Se eu substituir nessa função aqui, ao invés, agora se eu substituir 10, eu vou chegar que o meu resultado é esse. Se eu substituir 100, é esse, e à medida que eu vou me aproximando de infinito, e aqui o meu infinito foi 100 bilhões, eu tenho aqui 1.000 milhões. Milhões, isso. Eu poderia aumentar. Observem vocês que eu cheguei a um resultado, 2,71828118. Ora, Euler chamou esse número de E. Se vocês pegarem na calculadora de vocês aí e fizerem E elevado a 1 e todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, vocês vão chegar à conclusão de que E é igual a esse valor aqui. Observem que ele só deu uma casa a mais do que a gente. Ou seja, se a gente colocasse aqui 1 bilhão, provavelmente a gente chegaria nesse resultado aqui. Esse resultado é uma constante, e essa constante a gente chama de neperiano ou número de Euler. Qual que é a importância desse número de Euler? Ele aparece na natureza de diferentes formas. E aqui, senhores, eu coloquei um evento que utiliza o número de Euler. E vocês estudaram equações diferenciais e muito provavelmente vocês tiveram que fazer conta lá, por exemplo, criar um modelo matemático de algum tipo de crescimento limitado por limitação de recurso. Ora, o que mais existe na natureza é crescimento populacional limitado com recurso. Então, se você pegar, por exemplo, o crescimento de um capital, o capital você pode apostar que ele vai crescer dessa forma aqui, porque ele vai ter limitação de recurso. A limitação de recurso é o valor que você investiu. Você não tem todo o dinheiro do mundo, então o seu recurso é limitado. Então o seu crescimento ele também passa a ser limitado. Se você pegar, por exemplo, o crescimento de uma bactéria no lago, a bactéria ela não tem todo o recurso do mundo, mesmo porque o lago não ocupa todo o espaço do mundo, mesmo porque ela não vai ter todo o oxigênio do mundo dentro daquele lago, se ela for uma bactéria que utiliza oxigênio, obviamente. Mas se não for, ela não terá toda a alimentação do mundo naquele lago, ela vai ter uma limitação de recurso. Então, no início, essa bactéria ela vai ter um crescimento muito exponencial. A partir do momento que o recurso começa a ficar escasso, esse crescimento ele vai diminuindo. Então, essa curva ela descreve um crescimento com limitação de recursos. Isso necessariamente passa pelo número de Euler. Se a gente fizer um modelo matemático, em algum momento a gente vai chegar nesse E lá, descrevendo esse comportamento. Agora, na pandemia, o que a gente está vendo é isso também. No início, nós tivemos muita contaminação, um rápido crescimento. Agora, a curva ela tende a se estabilizar, porque muitos indivíduos já se contaminaram. Então, a bactéria não tem tantos indivíduos não imunes. Então, isso significa que essa bactéria, agora espera-se que ela tenha mais dificuldade de contaminar as pessoas, porque já não tem tantos indivíduos disponíveis não contaminados. Então, um crescimento muito rápido no início, e agora espera-se que a gente esteja chegando nesse ponto de inflexão aqui da curva de contaminação. Mesmo porque eu já não aguento mais ficar dentro de casa, eu estou doido para o boteco encher a cara. Então, espero que, de fato, nós tenhamos chegando nesse ponto de inflexão da curva. Na elétrica, a gente tem também crescimento com limitação de recursos. Se a gente pegar, por exemplo, um capacitor, são duas placas paralelas. Eu vou colocar um resistor aqui para evitar um curto-circuito no primeiro momento. Vou colocar aqui uma bateria, pode ser a bateria do carro, 12 volts. E vou ligar aqui, vou colocar aqui os meus 12 volts. Aqui eu vou colocar um R qualquer. À medida que a corrente circula aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter que cargas começarão a se acumular nessa placa aqui, porque ela está ligada no polo positivo da bateria. E aqui, essa placa vai se acumular cargas negativas que eu tenho nela ligado ao polo negativo da bateria. Agora, a tensão desse capacitor ela vai crescer infinitamente? Não, existe uma limitação de recurso. E a limitação de recurso é a tensão da bateria. Então, o capacitor ele vai ter uma carga, um crescimento de carga exponencial no início,
e a partir de um determinado momento, quando o recurso começar a ficar escasso, ou seja, a tensão se aproximar da bateria, essa curva de crescimento ela cai consideravelmente. Esse é o motivo pelo qual eu estou aqui deduzindo para vocês esse número de Euler, porque para a gente na elétrica isso tem a ver com carga de capacitor, carga de indutor, o indutor ao contrário, né? Ele vai... o capacitor, no primeiro momento, ele funciona como uma chave aberta, zero de corrente. À medida que essas... Perdão, aqui é como se fosse um curto-circuito, né? Então, eu tenho, no primeiro momento, um curto-circuito, daí esse é o motivo pelo qual eu coloquei um resistor aqui, ó, para não colocar essa bateria em curto. A partir do momento que a corrente começa a circular aqui, eu tenho um crescimento rápido aqui, ó, da tensão aqui da corrente. Pode ser o tempo também, tanto faz. Então, eu tenho um crescimento rápido, e à medida que essa tensão vai se aproximando, a corrente vai diminuindo, até que eu não tenha mais corrente circulando. Ou seja, a tensão da bateria, a tensão do capacitor se igualou à tensão da bateria. O indutor é o contrário disso, né? No primeiro momento, ele funciona como uma chave aberta. Então, se aqui uma chave fechada é um curto-circuito, a tensão desse capacitor é zero, no instante de tempo igual a zero. O indutor é uma chave aberta, então toda a tensão está em cima dele. E a partir do momento que ele começa a acumular carga, essa tensão ele vai funcionar como se fosse um curto-circuito. Daí a gente coloca também um resistor num circuito com bobina, exatamente para limitar a corrente a partir do momento que o tempo ele vai se transcorrer, exatamente para evitar que a tensão em cima dele seja zero, portanto, ele se torne um curto-circuito e, portanto, coloque essa bateria em risco. Esse é o motivo pelo qual a gente também coloca um resistor em circuitos puramente indutivos. Observe vocês, então, que aqui eu tenho decrescimento, mas também com limitação de recurso. E a limitação de recurso aqui, ó, ela começa com a tensão da bateria. Ora, então, já que a gente conhece o número de Euler, já que a gente sabe aonde que esse número de Euler ele vai se apresentar para a gente na elétrica, a gente pode, então, agora ver um pouquinho de números complexos. Por quê? Quando a gente tem circuito puramente resistivo, nós temos ali uma equação do primeiro grau. O resistor é um componente linear. Quando a gente vai acrescentando aí bobinas e indutores, a gente vai ter aí circuito de segunda ordem, de terceira ordem, ou seja, com expoente igual a 2 e expoente igual a 3. Esse circuito ele passa a não ser mais linear, e aí então, como ele perde a linearidade, nós vamos ver que a gente acaba recaindo aí em sistemas complexos. A gente precisa entender números complexos e depois sistemas complexos para poder conseguir resolver esse tipo de problema. Então, vamos lá aos números complexos. Esses números complexos eles passaram por uma evolução aí de muitos séculos, e põe muitos séculos nisso. O número negativo, por exemplo, ele foi inventado em 300 anos antes de Cristo pelos hindus, mas ele só foi aceito na matemática ali por volta do século XV, quando nós tivemos as cruzadas e um aumento intenso no comércio entre países ou entre pessoas. E o número negativo começou a representar uma dívida que uma pessoa tinha com outra. Só nesse momento que o número negativo ele foi aceito. Né? Vocês têm ideia, Laplace, que foi um gênio da matemática, ele diria, ora, se zero é algo insignificante, para que serve algo menor do que zero? Então, vocês têm ideia, Laplace, um gênio da matemática, ele também não conseguia compreender os números negativos. Então, no primeiro momento, a gente tinha o que se chamava de números naturais, que eram números de zero para frente. A partir daí, os números negativos passaram a ser considerados, então nós tivemos aí o conjunto dos números inteiros. Depois o conjunto dos números racionais, envolvendo aí frações. E aí entramos um outro conjunto que envolvia números fracionários, mas que não eram dízimas periódicas, ou que o número depois da vírgula ele não se repetia. E aí, por fim,
nós tivemos os números complexos acrescentados ao conjunto de números, e depois disso, a matemática não conseguiu produzir mais nenhum outro conjunto numérico. Acho que cabe a nós entendermos o universo um pouco mais. Na minha opinião, nós não inventamos a matemática, nós descobrimos a matemática, e é fácil a gente constatar isso, né? Se nós pegarmos aí o indivíduo que vive lá em Marte, provavelmente é uma bactéria, já que é impossível ter vida na superfície de Marte, porque Marte não tem campo magnético, né? Na ausência de campo magnético, os raios ultravioletas do Sol penetram na superfície e queimam toda a vida na superfície de Marte. Como Marte tem gelo, eles só não conseguiram descobrir cerveja lá ainda, mas já descobriram gelo. É um bom caminho. Pelo menos dá para tomar cerveja gelada lá, se a gente resolver mudar para Marte. Mas, como existe água, provavelmente deve existir vida em Marte, mas isso tem que ser abaixo do nível do solo, né? Onde existe acúmulo de água e espaço para a proliferação da vida, não na superfície. Mas se você pedir com uma bactéria daquela ali, calcular, por exemplo, qual que é o volume do planeta deles, que é Marte, eu não sei qual é a unidade de medida que eles vão utilizar lá. Aqui chegou-se a utilizar nos primórdios, na época do faraó, pés. A gente usa até hoje pés como medida. E, por curiosidade, pés era a medida do tamanho do pé do faraó. Graças a Deus, o puxa-saco resolveu pegar o pé como exemplo. Ele podia pegar outra parte do corpo dele, seria muito pior a unidade de medida que nós teríamos hoje. E pés é uma unidade de medida muito utilizada, por exemplo, a altura. Em aviões, na aviação, por exemplo, você não fala estou a tantos quilômetros de altura, você fala que está a tantos mil pés de altura, e esses 1000 pés é referência ao tamanho do pé do faraó. Mas se você pedir uma bactéria daquelas ali para calcular o volume, eu não sei qual unidade de medida que ela vai utilizar. Provavelmente não será o sistema métrico, nem pés de bactéria. Mas, independentemente de qual sistema de medida que eles utilizam lá, o formato do planeta deles é uma esfera, assim como o nosso. E para calcular o volume de uma esfera, 4/3 de πr3. Portanto, senhores, eu digo para vocês que o homem ele não inventou a matemática. O homem ele descobriu a matemática. E a gente precisaria descobrir mais coisas sobre o universo para conseguir, então, inventar um outro sistema de numeração, que eu vou chamá-lo, por pura vaidade, de Joãozinho, que é um sistema que provavelmente englobaria todos os outros conjuntos numéricos, e esse sistema conseguiria explicar coisas que hoje a gente não consegue entender. Bom, entendido de onde surgiram esses sistemas numéricos, vamos entender como é que surgiu os números complexos. Para isso, senhores, considerem que a gente tem aí uma equação de segundo grau, essa aí, 2x ao quadrado menos 2x mais 13 igual a zero. Se a gente quiser resolver essa equação é uma equação de segundo grau, portanto, a gente teria, a gente sabe que ela é uma parábola, né? Essa equação é uma parábola, então a gente teria aqui, essa parábola tocando 2 vezes o x. Como esse coeficiente aqui é positivo, essa parábola teria a boca para cima. Aqui a gente tem o x, aqui a gente tem o eixo y. Mais uma vez, isso aqui é uma função que está convertendo um x em y por meio de uma regra de transformação, que é um f de x, e essa regra de transformação é essa aqui. E uma equação de segundo grau tem essa característica, e quando a gente encontra os valores de x na equação, como ela está igualada a zero, no fundo a gente está querendo descobrir quais são os valores de x que não são convertidos em absolutamente nada em y. Ou seja, quando eu projetar o valor de x em y, ele cai em zero. Aqui, não transforma em nada. E quando eu projetar esse valor de x aqui no eixo y, ele também vai recair aqui em zero. Então, eu quero descobrir quais são esses valores de x que eu não transformo absolutamente em nada aqui na minha função. Ou seja, ela recai numa coisa aqui que a gente chama de núcleo, que é zero no espaço de chegada. Bom, uma das formas de nós resolvermos isso
Vocês viram algumas formas, por exemplo, lá em cálculo numérico, mas aqui, para ser mais rápido, nós vamos utilizar a equação de Bhaskara. E quando nós fizermos isso, nós temos aqui raiz quadrada de B2 menos 4AC, menos 2 ao quadrado. É 4 menos 4 vezes 2, que é 8. 8 vezes 3, na hora que a gente fizer essa conta, a gente chega em raiz quadrada de menos 100. Isso é um problemão. Por quê? Por causa de conceitos. Se a gente pegar, por exemplo, a área de um quadrado, o quadrado tem lados iguais, portanto, se eu pegar aqui, ó, 10 vezes 10, eu tenho uma área que é igual a 100. Eu não sei se é 100 pés, se é 100 centímetros, se é 100 milímetros, se é 100 metros, se é 100 quilômetros, eu não sei a unidade. Mas eu sei que é alguma coisa quadrada. Ora, quando eu tiro a raiz quadrada de uma área, o que eu quero, na verdade, é descobrir qual é o tamanho do lado de um quadrado que me deu, que originou aquela área. Ora, agora a pergunta que eu faço para os senhores é o seguinte: qual é o número que multiplicado por ele mesmo, sendo ele negativo, me dá uma raiz quadrada negativa? Não existe, é impossível. Se você pegar aqui, ó, menos vezes menos, não dá menos, dá mais. Então, senhores, não existe raiz quadrada de número negativo por causa de conceito, simplesmente por causa de conceito, é impossível. Você não consegue ter dois números negativos iguais que você multiplicar para ele e você chega no resultado negativo. Ó, mas nós queremos resolver essa equação, então nós vamos precisar de um artifício. E o artifício é o seguinte: eu vou pegar a raiz de menos 100, vou separá-la aqui, ó. E a raiz de menos 1 eu vou chamar de j. Portanto, eu vou ter j raiz de 100 é 10. Por conseguinte, eu consigo resolver essa equação e vou ter que x1 vai ser 0,5 mais 2,5 e x2 vai ser 0,5 menos 2,5. Portanto, ó, a gente tem aqui o que a gente chama de par conjugado de raízes. E esse conceito é importante, ó. Conjugado de um número nada mais é que a inversão da parte imaginária, já que a parte real ela é constante. Ora, é por isso, então, ó, que quando a gente vai fazer análise lá da estabilidade de um sistema de controle ou de um amplificador, na maioria das vezes a gente faz essa análise na forma de números complexos, porque nós vamos ter uma raiz lá com parte real e nós vamos ter a parte imaginária com valores contrários. A gente dá o nome disso de par conjugado. E aí a gente precisa descobrir, né, aonde que essas raízes, a solução vai cair para a gente saber se o sistema é estável ou instável, e tem lá um monte de regras para a gente definir isso, que não vem ao caso agora, porque nós não estamos estudando eletrônica analógica 2 nesse momento. Bom, mas de fato o que me interessa é esse tipo de representação aqui. É a representação com número real e número imaginário. E toda vez que nós tivermos pares conjugados, significa que a parte imaginária da minha raiz ela tem sinal oposto, sinais opostos. E veja bem, esse par conjugado ele sempre aparece na elétrica de alguma forma. Se nós pegarmos, por exemplo, um motor, o eixo dele vai precisar de um par conjugado de força. O campo eletromagnético ele vai entrar, ele vai exercer uma força nesse sentido, ele vai sair, ele vai exercer uma força nesse sentido. Portanto, a gente tem aqui um par conjugado de forças atuando no eixo de um motor. Esse par conjugado de forças é que vai fazer, então, que esse eixo gire. Mas nós também não estamos na disciplina de máquinas, portanto, esse par conjugado de forças aqui não vai nos interessar para provocar torque nesse primeiro momento. Bom, a gente pode ver, então, essas raízes na forma de eixos reais ou eixos imaginários, ou ainda na forma de x e y. E observem vocês, por não existir raízes reais, essa parábola, então, ela não toca o eixo x.
Maravilha. Então, nós já entendemos os números complexos. A gente só precisa saber fazer operações e entender um pouco também das propriedades desses números complexos. Então, vamos a isso. Então, primeiramente, eu posso representar um número complexo, que aqui eu vou chamar de Z. E eu estou chamando de Z porque a maioria das vezes a gente usa impedância como Z. Por que impedância? Qual a diferença entre impedância e resistência? Resistência é algo linear, você só tem resistor. Impedância. Impedância você não tem só resistor, portanto a sua resistência ela é não linear, porque você tem ali capacitância e indutância. A capacitância e indutância são resistências que variam com a frequência. Ora, por conseguinte, você vai ter ali uma impedância, ela é formada por uma parte real, que aqui a gente vai chamar de A, e uma parte complexa, ou seja, um JB. Então, senhores, como os nossos circuitos aí, sistemas elétricos de potência, envolvem linhas de transmissão. Essas linhas de transmissão, geralmente, você tem uma linha paralela ao chão. Ó, essa linha, então, vai funcionar como uma placa. Duas placas separadas por um dielétrico. Ó, você tem um efeito capacitivo na linha. Ora, então, é inerente a uma linha de transmissão eu ter a resistência do cabo e um efeito capacitivo ao longo da linha, pela própria natureza. E veja bem, eu estou lidando com frequências. Essas frequências vão gerar campos magnéticos, inclusive dentro do próprio cabo, que vão fazer o quê? Dispersão dos elétrons, vão fazer esses elétrons percorrer na periferia do cabo. Então, eu vou criar também um efeito indutivo nessa linha pelo simples fato de eu ter ali uma tensão alternada trafegando nessa linha. Portanto, eu tenho também, é inerente a uma linha de transmissão, um efeito não somente resistivo e capacitivo, mas também indutivo. Ora, esses efeitos vão interferir no cálculo da corrente, da potência, das tensões, enfim. Então, eu preciso levar tudo isso em consideração na hora que nós estivermos ali fazendo os dimensionamentos e principalmente o cálculo de fluxo de potência. Então, nós não vamos fugir dos números complexos, nós precisamos entendê-los um pouco mais, principalmente as propriedades. Vamos a elas. Então, senhores, considerem aí no primeiro momento que eu tenho esses dois números complexos aí, o Z1, 4 mais J3, e o Z2, 4 menos J5. Eu quero somar números complexos. Somar números complexos é a coisa mais fácil do mundo, porque eu somo real com real e imaginário com imaginário. 4 mais 4, 8. J3 menos J5 dá menos J2. Somar e subtrair números complexos é a coisa mais fácil do mundo. Então, vamos ver a multiplicação. Suponha que eu tenho os mesmos números anteriores, Z1 e Z2. Agora eu quero multiplicá-los. Ora, eu vou ter que aplicar aqui a propriedade distributiva. Então, é 4 vezes 4, mais 4 vezes J menos 5, aqui, mais J3 vezes 4, mais J3 menos J5. E agora é só fazer conta, né? 4 vezes 4 é 16, 4 vezes menos J5 é menos J20, 3J vezes 4 é J12, e eu tenho aqui, ó, J vezes menos J. Quem é JVJ? J vezes J, escrevi aqui embaixo, J vezes J, nada mais é do que raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Ora, raiz de menos 1, eu posso escrevê-lo como sendo menos 1 elevado a meio, vezes menos 1 elevado a meio. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Meio mais meio dá 1. Menos 1 elevado a 1 é menos 1. Então, senhores, J vezes J é menos 1. Vezes esse menos aqui, ó, vai dar mais.
Então, j vezes j menos 1, vezes o menos, dá mais, 3 vezes 5, 15. Agora é só fazer esse somatório aí, ó. Eu tenho menos 20, menos j20 mais j12, dá menos j8. E eu tenho aqui, ó, 16 mais 15, que dá 31. Então, observe vocês que a operação de multiplicação com números complexos não é uma coisa tão saborosa de ser feita, não. Dá um certo trabalho. E a gente precisa evitar aquilo que dá trabalho. Mas ainda não chegamos no momento de evitar. Vamos ver mais uma propriedade. A propriedade é o conjugado, que eu já até falei, já até me adiantei. Então, por exemplo, o conjugado de um número, se eu pegar aqui, ó, o conjugado de Z1. O conjugado de Z1 nada mais é do que a inversão da parte imaginária, da parte não real, conforme nós já vimos. Ora, isso é importante porque agora nós vamos fazer a divisão de números complexos. E para fazer a divisão de números complexos, eu vou pegar essa minha divisão, Z1 por Z2, e vou simplesmente multiplicá-las por 1. Mas que 1 que é? Esse 1 aqui, ó, que é o conjugado de Z2. E o conjugado de Z2 a gente sabe que é só inverter aqui o sinal do número complexo. Ora, o que eu vou ter então? Uma multiplicação no numerador e uma multiplicação no denominador. Aplicando aí as propriedades distributivas, a gente chega nesse resultado aqui, ó. 19 dividido por 29 é 0,66, menos J4 dividido por 29 é menos J 0,14. Joia! Não é difícil, mas é trabalhoso. Então, senhores, operações de multiplicação e divisão com números complexos não é uma coisa tão trivial assim, e a gente precisa, então, descobrir uma forma de fazer isso de maneira mais simples. Eu já adianto para vocês que é na forma polar. A forma polar é muito mais fácil nós multiplicarmos e dividirmos números complexos. Então, o que a gente precisa, na verdade, é aprendermos a converter um número retangular, que tem esse formato aqui, um número polar. Mas isso também não é difícil, não. Observem vocês que um número retangular, ele tem uma parte, se eu quiser transformar para polar, né, ele tem uma parte que ele é real, portanto ele está nesse eixo aqui, que é esse comprimento aqui. Ó. E ele tem uma parte imaginária, que ele está nesse eixo aqui, que é o valor de B. Ora, observem os senhores que isso aqui é um triângulo retângulo. Portanto, o que a gente tem aí são lados de um triângulo retângulo. E a gente sabe fazer esse cálculo. O Pitágoras já mostrou para a gente, né? Se a gente tem um triângulo retângulo. Ele fez isso matematicamente. Eu não vou fazer matematicamente, não, para não tomar mais tempo. Eu vou fazer na forma gráfica. Mas o que ele descobriu matematicamente é o seguinte, que a área formada a partir do lado desse triângulo, portanto, é um quadrado. Quando somado ao quadrado, né, a área de um quadrado formado a partir do lado desse triângulo, dá exatamente a área formada a partir desse lado de um triângulo aqui. Então, então fica fácil. Então, a gente, por meio do teorema de Pitágoras, a gente sabe calcular aqui, ó, o comprimento desse vetor. Por quê? Porque a gente tem um valor deste lado aqui, que é o A, e a gente tem um valor deste lado aqui, que é o B. Ora, então, para que a gente consiga calcular isso aqui, a gente tem que R ao quadrado vai ser igual a, pelo teorema de Pitágoras, né, é A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas não me interessa R com dimensão de área, me interessa com direção de distância. Eu quero a distância daqui até aqui. No problema. Tira a raiz quadrada aqui, tira a raiz quadrada aqui. Portanto, R é a raiz quadrada dessas duas componentes. Ora, então eu consigo achar o valor de R. E o ângulo? Ora, a partir do momento que eu tenho o valor da hipotenusa, eu posso pegar tanto o seno de um ângulo quanto o cosseno do ângulo, para poder achar o arco cujo seno ou cosseno tem aquele valor. Ou seja, é fácil fazer uma conversão de retangular para polar. E aí, senhores, multiplicação de números complexos escrito em coordenadas polares. Ó, multiplico
esses dois valores aqui e somo os ângulos. Olha como é que é fácil multiplicar números complexos em coordenadas polares. E se eu quiser dividir? Faz também. Basta eu dividir este valor por este valor aqui e subtrair os ângulos. Portanto, dividir números complexos em coordenadas polares é moleza. E é isso que nós vamos fazer, porque, veja bem, nós temos que calcular tensão, temos que calcular corrente num barramento. E aí nós precisamos multiplicar, às vezes, dividir por números complexos. E aí nós vamos ter que fazer essa transformação de retangular para polar para poder fazer essas operações. Claro que eu... então, vamos ver um exemplo prático. Suponha que eu tenho aqui essa coordenada, esse número complexo, descrito em coordenada retangular. Portanto, ó, esse aqui é a parte real, então esse comprimento aqui é de 4. Essa aqui é a parte imaginária, portanto, esse comprimento aqui, ó, ele é de 3, que é esse valor que está aqui. Ora, eu quero calcular o meu R. O R é o módulo do vetor. A gente sabe calcular isso por meio de teorema de Pitágoras. Esse R, então, vai ser raiz quadrada das componentes real e imaginária. Portanto, eu vou achar R igual a 5. E para eu achar o ângulo, eu posso pegar tanto o seno quanto o cosseno desse ângulo. Vamos pegar o seno desse ângulo aqui. Seno é cateto oposto. Cateto oposto é esse 3 aqui, ó, sobre a hipotenusa. Hipotenusa nós acabamos de calcular, que é o comprimento desse vetor aqui. Portanto, nós vamos achar seno de θ igual a 0,6. Mas eu não quero o seno do ângulo. Eu quero o arco, cujo seno é igual a esse. Ora, a gente sabe calcular arco-seno. Então, basta a gente pegar seno a menos 1 na calculadora, a gente vai achar que esse ângulo, então, é de 36,87. Portanto, senhores, esse número complexo na forma retangular é esse aqui. E na forma polar é esse aqui. Então, veja bem, que eu consegui converter uma coordenada retangular em uma coordenada polar. O inverso também é fácil. Convenhamos. Suponha que eu tenha esse número, esse mesmo número, complexo na forma retangular. Portanto, ó, isso aqui é o módulo do vetor. Esse comprimento aqui. E isso aqui é um ângulo. Ó, dessa forma, então, por exemplo, se eu pegar o cosseno do ângulo, cosseno é cateto adjacente, portanto, o A, aqui, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é esse valor de 5. Ora, então eu passo esse 5 que está dividindo para cá, multiplicando. Então eu vou ter 5 vezes cosseno de 36,87, eu chego que A, que é a minha parte real, é igual a 4. Ora, agora eu pego o seno desse ângulo. Seno é cateto oposto. Cateto oposto é esse B aqui, ó, sobre a hipotenusa, que a gente sabe quanto que vale. Passo isso para cá multiplicando, 5 seno de 36,8, e vou achar uma parte imaginária igual a 3. Portanto, ó, passar de coordenadas polares para coordenadas retangulares também é fácil, não é difícil não. Claro que nós vamos pegar aí um circuito com uma linha de transmissão que tem efeito resistivo, indutivo e capacitivo. Várias linhas de transmissão. Então, a gente vai ter que calcular correntes, enfim, o nosso circuito ele é complexo. Não dá para a gente fazer todos esses cálculos na mão. Por que eu estou passando isso dessa forma para vocês? Porque vocês provavelmente terão que implementar algum tipo de software para fazer controle de barramento. E para implementar software, vocês precisam saber fazer essas contas. Esse é o motivo pelo qual eu estou mostrando como faz. Mas, num projeto, numa prova, não faz sentido a gente fazer essas contas todas na mão. Nós vamos nos valer de uma calculadora para fazer essas conversões, tanto de polar para retangular, quanto de retangular para polar. E aí, senhores, eu mandei para vocês, lá no grupo do WhatsApp, alguns modelos de calculadora, de emulação de calculadora. Eu vou pegar, aí lá no diretório Vinacal, tem essa calculadora aqui, que é a VX500MS, que ela é igualzinha a que eu tenho aqui
que é a Casio FX82MS. Os botões são os mesmos, nas mesmas posições. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula nela, e aí vocês podem usar a Casio FX, enfim. Tem outros modelos de calculadora lá, quem quiser a 50G, 48S, tudo isso eu mandei lá para vocês. Mas vamos ver como é que a gente calcula aqui. Então, por exemplo, eu tenho esse número complexo em coordenadas polares e eu quero transformá-lo para coordenadas retangulares. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda função da tecla polar. A segunda função, eu clico em Shift para acessar aqui, ó, a segunda função, que é o retangular. Aí vai aparecer isso aqui, ó, retangular. Aí eu digito 5, que é isso aqui. Separo com vírgula, clico aqui, e digito 36.87. E aperto a tecla igual. Quando eu apertar a tecla igual, ele vai me dar aqui, ó, a parte real imediatamente, que é 3,99, ou seja, é 4. Agora eu quero saber a parte imaginária. Ora, eu vou apertar a função alfa da minha tecla tangente. Então eu venho aqui, aperto a tecla alfa e aperto a tecla tangente, que aí ele vai me dar a função alfa da tecla tangente. E ele vai escrever aqui, ó, F, e vai dizer para mim que é 3. Tanto, ó, manha demais a gente fazer esses cálculos usando a calculadora. E o inverso? O inverso também é simples. Eu quero converter de polar para retangular. Eu quero converter para... Perdão, para... isso mesmo. Então, olha só. Então, eu tenho a tecla polar. Vou digitar 5. Perdão. O meu resultado está em retangular e eu estou convertendo para polar. Então, eu clico na tecla polar, vai aparecer isso aqui, e eu entro com a minha coordenada retangular. Digito 4,3. Aperto igual, e ele vai me dar isso aqui como resposta, que é o R. Eu quero o ângulo. O ângulo eu aperto a segunda função da tecla, a função alfa da tecla tangente. Então eu venho aqui no botão alfa, aperto tangente, e ele vai me dar esse F que está aqui. Ó. Então ele vai escrever isso aqui na tela. F, e vai me dar o ângulo, que é 36,87. Portanto, usar a calculadora nesse primeiro momento para a gente é substancialmente importante. E aí, para quem tem, que é o meu caso, inclusive, a FX82MS, observe vocês que as teclas são as mesmas e, inclusive, estão nas mesmas posições. Me parece que a máquina é a mesma, eles só botaram uma carcaça diferente aqui em cima da mesma parte elétrica. Então, tudo fica na mesma posição, inclusive a tangente, o F. Ou seja, essa calculadora aqui pode usar da mesma forma que eu acabei de escrever, como a AVN 500MS. Quem não tiver calculadora nenhuma, pega esse modelo aqui, essa VN 500, lá nesse diretório Winacal que eu enviei hoje de manhã para vocês. Bem, senhores, já sabemos, então, sistemas lineares, já sabemos o que é o número de Euler, já sabemos o que são números complexos, e a fazer operações matemáticas com números complexos. A gente precisa agora misturar essas coisas todas. Então, eu vou misturar sistema linear com números complexos para a gente. E esse é o último assunto da aula de hoje. E eu vou gastar aí mais ou menos 15 minutos para poder a gente fechar esse conteúdo, e aí terminando por volta de 9 horas, entre 9 e 9h15, aí, mais ou menos, que era o que eu estava prevendo. Então, sistemas lineares complexos. Então, suponha que eu tenho aí uma matriz no formato AX igual a B, conforme nós já vimos, e suponha que todas essas matrizes sejam matrizes complexas. E aí o primeiro detalhe é o seguinte: eu posso escrever uma matriz qualquer
como a soma de duas matrizes. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ó, eu posso dizer para vocês que eu posso transformá-la em duas matrizes, onde 1 mais 1 igual a 2. Esse 4 aqui seria 2 mais 2. Assim como esse 6 aqui seria 3 mais 3. E esse 8 como sendo 5 mais 3. Soma, basta que eu represente com... uma matriz eu posso apresentar como soma de outras duas. Multiplicação não é assim não, tá? Multiplicação é diferente. Mas a soma é bem tranquila. Ora, assim sendo então, senhores, eu posso representar qualquer matriz dessa aqui como soma de outras duas. Então, eu vou pegar a matriz de índice, que é a minha matriz A, e vou dizer para vocês que eu tenho uma parte real e uma parte imaginária nela. O resultado, né, o B, eu vou dizer para vocês que eu tenho uma parte real e uma parte imaginária. E a matriz das variáveis, eu também tenho uma parte real, uma parte imaginária com esses nomes. Agora, o que eu vou fazer é substituir essas equações aqui nessa equação aqui. De sorte que eu tenha isso aqui, ó, A vezes X, então eu tenho A vezes X igual a B. E agora eu vou aplicar a propriedade distributiva, da mesma forma que nós fizemos. Então, M vezes S, M vezes JT, JN vezes S, tá aqui. E aqui eu tenho JN vezes JT. A gente sabe que J vezes J é menos. Então, vai ficar N vezes T. Se eu reorganizar isso aqui de sorte que eu tenha separado aquilo que é real e aquilo que é imaginário, eu posso escrever a minha equação desse jeito. E aí eu posso separar mais ainda. Ó. Isso aqui que é real é igual a esse resultado que é real. Isso aqui que é imaginário é igual a essa parte aqui. Vai gerar essa parte do imaginário. Portanto, senhores, eu posso escrever um sistema de matrizes complexas na forma de somatório, ou seja, na forma polinomial. E aí, veja bem, a gente já sabe resolver sistema polinomial. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Olha só. Eu vou separar isso aqui como sendo a parte do índice, né? Esse aqui é o meu A. Isso aqui são as minhas variáveis. Isso aqui é meu termo independente. Então, a matriz dos coeficientes é M menos N, tá aqui, N, tá aqui. Isso é uma matriz, não é só um número. E a minha matriz mais N. Aqui, então, eu tenho as minhas variáveis, e as minhas variáveis é o S e o T. E isso tem que ser igual a C e D. Olha que maravilha. Então, eu consigo representar o meu sistema de equações de números complexos em matrizes de números complexos. Qual que é a vantagem disso? Eu sei resolver sistemas por meio de cálculo matricial. Como é que a gente faz isso? Ó, a gente já viu que é só pegar aqui ó, a saída e colocar junto com a entrada e fazer o escalonamento de Gauss e resolver o sistema. Ora, então vamos fazer isso. Então suponha que eu tenho aqui ó, duas equações envolvendo números complexos. Então esse aqui é o índice. Portanto, a minha matriz de índice, que eu vou chamar de matriz A, então eu tenho esse índice aqui, eu tenho esse 3 aqui como índice. Observe vocês que eu não tenho a parte complexa aqui, então o meu J é igual a zero. Aqui eu não tenho também a parte complexa, a parte imaginária, então eu só tenho a parte real, que é menos 1, e portanto o J é zero. Aqui também eu não tenho a parte imaginária, eu só tenho a parte real, que é igual a 1, portanto o J é igual a zero. Ora, a gente viu que a gente pode representar uma matriz por soma de outras duas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar o que é real e o que é complexo aqui em duas matrizes. Então, tá aqui, ó, a parte real é 1, 3, menos 1 e 1.
E a parte complexa é 1, 0, 0 e 0. Aqui, ó, essa matriz A está representada pelo somatório de duas outras. Vou fazer o mesmo com a saída. Ó, a minha saída eu tenho menos 5 mais J4, e aqui eu tenho menos 1 mais J0. E também vou separá-la entre parte real e parte imaginária. Vou separá-la em soma de duas matrizes. E aí eu vou montar o meu sistema da forma que nós vimos anteriormente, que é o formato AX igual a B. Ora, então eu vou pegar a minha matriz e substituí-la aqui. Vou pegar a matriz N, vou trocar o sinal dela e vou substituí-la aqui. E aqui vou repetir, ó, minha matriz N, a minha matriz N. E vou pegar a minha saída, que é aqui. O C é a parte complexa e o D, perdão, é a parte real. E o D é a minha parte complexa. Vou colocar uma matriz aqui e outra matriz aqui. Então, olha como é que fica esse negócio. Desse jeito, então. Minha matriz M, que a gente já tinha encontrado. Essa aqui é a menos N, essa aqui é a M, essa aqui é a M, essa aqui é a C, se não me engano, essa aqui é a D. Ora, eu sei resolver esse sistema. Eu vou pegar, então, conforme eu já havia dito, a saída, que eu chamei de B, vou colocá-lo junto com a entrada para a gente fazer um escalonamento de Gauss. Olha lá, coloquei junto com a entrada. E na hora, o que eu vou ter que fazer aqui agora? Abaixo da minha diagonal principal, isso aqui está em cima da minha diagonal. Eu vou ter que zerar todo mundo. Vou ter que zerar esse cara, zerar esse. Olha que maravilha, esse aqui já veio zerado, esse aqui já veio zerado, esse aqui veio zerado. Para não perder tempo, eu vou apresentar o resultado para vocês. Ó. Abaixo da minha diagonal principal, todos os valores estão zerados. Ora, essas matrizes são diferentes. Essa aqui é diferente dessa. Mas elas têm o mesmo resultado. Então, o que a gente faz? Converte isso aqui na forma, passa isso aqui para a forma de uma equação, portanto, de um polinômio. E aqui, lembrando, senhores, que a gente tem, aqui é a coluna de T2, aqui é a coluna de T1, aqui é a coluna de S2, ficou difícil, hein? E aqui é a coluna de S1. Então, essa equação vai ser 0S1 mais 0S2 mais 0T1, 2,5 T2 igual a 2,5. Portanto, ó, T2 é igual a 1. Substituindo isso na equação de cima, a gente acha T1. Substituindo T2 e T1 na equação de cima, a gente acha S2. E substituindo S3 na equação de cima, a gente acha S1. E aí, como é que fica a raiz complexa? S1 com T1. Parte real com parte imaginária. Portanto, olha só, o meu x1 ele vai ter 0 de parte real e j igual a 1 de parte complexa. E o meu x2 vai ser a parte real aqui, que é S2, junto com T2. A parte real aqui é menos 1 e a parte imaginária aqui, ó, essa aqui é menos j1. Portanto, essas duas aqui são as raízes da minha equação de números complexos. Ora, sabemos então resolver sistemas complexos. Alcançamos o objetivo dessa aula. Senhores, chegamos ao fim da aula de hoje. Eu vou parar aqui a gravação para não estender muito para quem tiver que assistir. E aí eu vou abrir para as perguntas. Então, só um minuto. Deixa eu parar aqui essa gravação.